dia 10 de maio de 2021 e este é o episódio 142 do podcast Ubuntu Portugal. O show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, com ou sem calças, está o Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo. É preciso esclarecer essa tua introdução do com ou sem calças. Tens que dar em contexto, porque a malta começou a gravar agora, mas já estamos a conversar há um quarto de hora. Pois. Estávamos aqui a discutir, tu não queres falar, eu falo eu, não te preocupes. Ok. Estávamos aqui a discutir sobre a eventualidade, e estamos a falar para quem nos vê, para os nossos patronos, de nós podermos estar ou não da cintura para baixo com ou sem roupa, sejam calças, calções, roupa interior ou não. E como as câmaras só apanham mais ou menos o busto e pouco mais, fica a dúvida. Daí a grande criatividade do Diogo em querer, de alguma maneira, insinuar se eu estaria ou não despido da cintura para baixo. Agora, a justiça diz que também o Diogo poderá estar despido da cintura para baixo, e é uma dúvida que provavelmente irá morrer connosco, porque nem eu nem o Diogo estamos dispostos a revelar isso, pelo menos hoje. Mas eu quero dizer que, no entanto, há uma rede de podcasts australiana que chama-se Sans Pants Radio. É só o que eu tenho a dizer. Está bem. Olha, entretanto, queres contar-nos como é que foi a tua semana? A minha foi do caraças, pá. Eu tenho aqui uma lista de coisas. Se tu me pedes para falar agora, tu não falas nada hoje. Então, mas vamos começar. Vamos começar. Tu tens interesse em falar do último tema da lista desde o episódio passado, portanto... Sim, não, há dois temas que nós temos mesmo que falar hoje, portanto vamos tentar despachar aqui a nossa coscovilhice da semana. Ok. Despachar não é caso para isso, porque nós, e sabemos que os nossos ouvintes gostam de escovilhar e esgravatar na nossa vida, portanto nós também não nos podemos abreviar nesta parte. Não, mas basicamente aquilo que, uma das coisas, eu vou começar pelos temas mais levezinhos. Descobri duas coisas muito giras. Uma é para ti, Diogo, que eu te quero oferecer, porque sei que provavelmente, a menos que sejas teimoso e não queiras fazer só porque fui eu que sugeri, mas que provavelmente vai-te dar jeito nas tuas experiências ou nas tuas atividades recentes, que é um gerador de barulho ambiente. Um gerador de barulho ambiente. Exatamente. Imagina, tu queres ter ali, antes de nós começarmos a gravar, tu normalmente colocas uma bolacha, não é? Colocas uma imagem. E por acaso pões as nossas vozes à minha revelia, não é? Portanto, não me avisas sequer. Portanto, eu estou ainda a dizer os meus bonitos palavrões e só depois é que tu me dizes, só depois de contar 10 ou 20 é que tu me avisas que já estamos a ser ouvidos. Há que estabelecer reputações. Agora, imagina teres um software que te permite, por exemplo, criar som ambiente no sentido de eu quero um bocadinho de chuva, eu quero um barulho de cidade, eu quero uma trovoada, eu quero passarinhos, e depois tens um... Isso faz-me lembrar, tu se calhar ainda não ouviste, não faço ideia se ouviste não, mas é possível. O Chris da Jupiter Broadcasting, quando iniciou os streams do Loop, ele mete sempre algum barulho de ambiente. Parece que é pessoas a entrar dentro de uma sala de espetáculos e a conversar e fazer aquele barulho típico estás a perceber? Bem esgalhado, eu acredito que tu lhe vais dar bastante uso. Aquilo que eu te estou a falar é uma coisa que se chama blanket, cobertor. Tens um PPA, eu sei que não gostas muito de PPAs. Não sou fã. Mas em último caso uso. Pronto, aquilo está no PPA, se quiseres experimentar. Eu andava para aí há 15 dias com o link na minha lista de tarefas e decidi experimentá-lo esta semana. E aquilo é giro. Basicamente tu tens um menu com os vários barulhinhos, eu vou-lhe chamar barulhinhos, com os vários sons que tu podes misturar, e depois tens uma barra que desliza para cima e para baixo conforme tu queres mais alto ou mais baixo. Portanto, tu podes pôr mais passarinhos, menos chuva, mais comboio, tens comboios, tens barcos, tens uma série de barulhos muito interessantes. E estou aqui a ver que também podes carregar os teus próprios sons, porque eu abri aqui o link, que nós vai estar nas notas dos episódios, e a minha taxa de esforço, exatamente, a minha taxa de esforço não chegou a tal exemplo, mas achei aquilo porreiro e disse, olha, deixa-me oferecer esta ao Diogo, porque de certeza que ele vai gostar. Isto faz-me lembrar uma ou duas apps que há também para o Ubuntu Touch que talvez também possam ser usadas para isso. Ok, eu lembro das vacas. A vaquinha e o cãozinho e o gatinho. Não, mas há mais. Há mesmo aplicações de white noise e outras coisas assim desse género.
Ok. Entretanto, esta é a primeira. Esta é engraçada. Para quem quer uma aplicação de desktop, esta está engraçada e está bonita. E está bonita, os ícones são bonitos. Sim. Está bem conseguida, exatamente. Sim. Tenho uma segunda dica. Esta não é só para ti. Esta não é para ti, porque tu não usas Android, mas que é uma preocupação que se calhar poucos pensaram nisso, mas é para isso que vocês que vocês que nos ouvem, é para que nós os chatos possamos pensar em coisas que vocês não pensam também. E então eu estava à procura de uma solução e encontrei facilmente no F-Droid, que era uma solução para tu poderes, de cada vez e sem esforço nenhum, de cada vez que partilhas uma fotografia, ou seja, tu tiras uma fotografia com o teu telefone, eu digo com o telefone porque é a forma mais simples que tu tens de tirar a fotografia e enviar para alguém sem grande esforço, é exatamente o telefone. Agora, de cada vez que tu tiras a fotografia com o telefone, o fecheiro da imagem poderá conter informações como a data e hora em que a imagem foi capturada, Sim. a posição de GPS, se tiver isso autorizado, entre muitas outras coisas. Portanto, e eu encontrei uma aplicação que basicamente aquilo que faz é interpõe entre o software que captura a imagem e o software que tu vais usar para partilhar essa imagem, e ali no meio, uma espécie de man in the middle, mas dos bons, vai-te extrair toda essa informação adicional da imagem, ou seja, tu partilhas a imagem como apenas um fecheiro cego, simples, de imagem. Ele chega ao pormenor de mudar o nome do fecheiro para uma string aleatória. Portanto, porque muitas vezes no próprio software de captura da imagem, isso pode revelar em que dia e a que horas é que foi retirada a imagem. Não é que, e volta, há sempre alguém que diz, mas eu não tenho nada a esconder. Não tem nada a ver com termos alguma coisa a esconder ou não. É uma questão meramente de aplanar uma coisa que deve ser apenas uma imagem e que não deve dizer mais do que a imagem que ela reflete. Portanto, se quiserem diz. Na verdade, toda a gente tem alguma coisa a esconder. Por exemplo, a gente está a esconder se estamos a usar calças ou não. Hoje está bem. Mas pronto, a aplicação que eu estou a falar está no F-Droid, portanto, para quem quiser, chama-se Scrambled EXIF. EXIF, para quem não está familiarizado, são os metadados das imagens. E esta é então uma aplicação que basta instalarmos e darmos uma autorização que não me lembro qual é, e a partir daí, sempre que nós partilhamos uma imagem, a magia acontece e tudo isto fica terraplanado, e a única coisa que nós partilhamos é efetivamente a imagem que queremos partilhar. Portanto, muito fixe também. Parece-me muito interessante, sim. Eu disse aquilo que em tom de brincadeira, mas é verdade, toda a gente tem alguma coisa a esconder em algum momento. E além disso, é bom habituar-nos a que a privacidade seja aquilo que existe por omissão. Eu concordo. Eu vou um bocado... Ou seja, vou tentar ver o discurso mais pela positiva. Isso é um discurso um bocado pela negativa do que é que nós temos a esconder ou não. Eu vou pela positiva, ou seja, nós só devemos partilhar aquilo que queremos partilhar e não levar coisas a reboque. Acho que até é mais isso. E quando tu queres, imagina, alguém te diz, tenta dar um exemplo, ou seja, onde é que tu estás? E tu pegas no teu telefone, tiras uma fotografia ao sítio onde estás e envias. E tu só queres enviar efetivamente aquela imagem do sítio onde estás, portanto tu não queres enviar... Podes ter tirado a fotografia no outro dia. Ok, pronto, aí já estamos a entrar nas maroscas, mas está outra vez positiva, meu. Vamos discurso positivo, não. Isto é positivo. Isto é positivo. Eu acho que isto é positivo. Além disso, o que temos mesmo nos que habituar, a sociedade como um todo, que privacidade deve ser aquilo que acontece normalmente, e que utilizar medidas de proteção da privacidade é o normal e não o excepcional, e isto faz com que isto fortalece a sociedade e os direitos das pessoas em geral. Por alguma razão nós andamos normalmente de calças ou de calções quando vamos à rua, portanto é uma questão de privacidade. As calças hoje vão estar no episódio inteiro. E de frio. Eu sou muito friorento. Adiante, mais alguma coisa, Tiago? Fala tu agora que eu quero descansar um bocadinho. Olha, como é que foi a tua semana, Diogo? A minha semana foi
foi bastante calma. Estive a recuperar, ainda estou a recuperar aqui de uma semana que eu tive aí de trabalho muito intenso, Sim. com pouco sono e como já não sou novo. Com pouco sono, não, com muito sono. Sim, pouca dormida, muito sono. E como já não sou novo, apesar de não parecer, eu sei, demoro já algum tempo a recuperar destas brincadeiras. E então não tive uma semana relativamente calma. O meu fim de semana foi um bocadinho mais agitado. E como parte da agitação do fim de semana, eu andei a brincar outra vez com o OBS Ninja, que estou cada vez mais apaixonado por ele, e descobri uma coisa muito fixe também, é que existe um português envolvido no projeto, chama-se Joel Calado, e é o segundo maior contribuidor em código, documentação e ferramentas do ecossistema do OBS Ninja. É uma descoberta muito fixe. Já falaste com ele? Não, nunca falei com ele. Hei de ver se falo, por curiosidade, e talvez até para trazê-lo aqui ao show para falar da ferramenta. Eu tenho que falar tanto da ferramenta, ele é a pessoa ideal então para falar da ferramenta também. Eu acho que um dia temos de fazer aqui um episódio com o OBS Ninja, eu acho que tu vais gostar. Ele não é tão bonito como outras ferramentas, ok, em termos de beleza, mas em termos de funcionalidade ele tem coisas muito fixe e tem cada vez mais coisas e é mesmo fixe. Pronto, é isso. Interessante, tu falas do resto, porque o meu tema seguinte está relacionado com outro tema teu, mas é menos interessante. Exatamente. Não, eu queria te falar, olha, já que falas no OBS Ninja, eu ontem estive a gravar na parte da manhã. A parte da manhã não é relevante para a conversa, mas saiu-me, pronto. Mas estive a gravar um podcast da concorrência mas com ou sem calças? Tu estás fixado nas minhas calças ou no que eu poderei ter no interior das minhas calças. Então, controla-te, Diogo. Isso não. Só nas calças. Foca-te no podcast. Depois, quando acabarmos, logo eu te mostro se estou com calças ou sem, mas mostro só a ti, Diogo. Agora, voltando à conversa séria, estava a preparar-me para gravar e para fazer streaming para o YouTube, muito à semelhança daquilo que nós fazemos aqui no podcast do Ubuntu Portugal, e o Jitsi, porque é a ferramenta que nós usamos também para conversar. Isto é um podcast feito nas mesmas condições daquilo que nós fazemos aqui. A temática é que é outra. Eu já falei aqui dele algumas vezes, vou voltar a falar já agora vendo o meu peixe, que é o Terapia Social, que está a todo o gás nesta altura, felizmente. Portanto, na segunda época. Temos episódios, já temos 5 episódios gravados à frente daquilo que estamos a publicar, portanto isso é para publicar, pá. De muito boa saúde. É a vantagem de não ter um podcast que fala sobre notícias e atualidade, portanto nós podemos gravar com um mês de antecedência e a coisa resulta. E também não ter passado na Rádio Zero também. Também. Mas aquilo que aconteceu foi o Jitsi, e nós queríamos fazer o streaming para o YouTube. O Jitsi estava-me a dar como indisponível a parte de streaming, ou seja, quando tu fazes aquela não é um automatismo, mas quando tu inicias o streaming, exatamente, estava a dar como falha técnica, e eu vi-me forçado a fazer uma coisa que já não fazia há algum tempo, que foi abrir o OBS rapidamente, e em cerca de 5 minutos abri o OBS, criei uma cena nova, pus lá a janela do Jitsi, arranjei uma janela com o meu microfone e não conseguia capturar o áudio do meu desktop, ou seja, para que o outro, o meu colega de podcast, pudesse também ser ouvido no... Tem precisão o nome dele. No vídeo. É o Paulo, exatamente. Fantástico, Paulo. E então, eu, como já estávamos muito em cima da hora, eu não queria atrasar mais o processo também, até porque tinha depois outros compromissos. Optei por fazer uma coisa que eu achei bastante criativa e que acho que resultou, que foi, em vez de capturar o meu áudio de desktop, que era aquilo que seria normal e desejável, que acho que é isso que tu fazes quando nós fazemos o streaming para o YouTube, portanto provavelmente irás capturar o áudio do teu desktop para sacares a minha voz. Eu, à ausência dessa fonte de áudio, aquilo que fui buscar criei uma fonte de áudio que eram os meus auscultadores. Portanto, eu estava a capturar o meu microfone e os meus auscultadores de onde estava a ouvir a voz do Paulo. Portanto, assim, uma coisa do outro mundo. Provavelmente com o OBS Ninja a coisa tinha corrido bastante melhor, mas eu ainda não me dediquei. O OBS Ninja... aconteceu, eu também tive aqui eu já contei aqui antes do episódio que fiz aqui uma atrapalhada e nem tinha percebido. Foi puxar um cabo
Eu estava a pensar em fazer o streaming da mesma forma que eu vou fazer agora, que é usar a placa de captura de vídeo a capturar um ecrã, e com o ecrã desligado não consegues capturar vídeo. É uma impossibilidade. E estava aqui e demorei 15 minutos a perceber o que é que era, mas ainda antes de perceber o que é que era, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o OBS Ninja, meter um screen share do Jitsi no OBS Ninja, ir buscar com o link como é que eles chamam? De grupo, acho que é o link de grupo, meter como uma source de browser no OBS. Estou a fazer assim porque a minha máquina com o OBS está aqui ao meu lado. Exatamente. Ao meu lado direito. E mesmo que eu não descobrisse e não conseguisse resolver o problema, ainda faltava algum tempo para o stream, eu tinha já aquilo como solução e fiz isso e é uma vantagem. Ok. E com 2 pessoas, 3 pessoas, se forem, dá perfeitamente. Há uma alternativa mesmo ao Jitsi, nem preciso do Jitsi. Eu neste caso usei o Jitsi porque eu não sabia qual era o número de pessoas que ia estar no streaming, podiam ser dezenas, e eu nunca testei o OBS Ninja com um número muito grande de pessoas, portanto tive algum receio, além de que as pessoas não. O Jitsi tem uma interface mais amigável para quem não conhece a ferramenta, também, é verdade também. Não que o OBS Ninja seja diferente, mas seja difícil, mas é diferente. E podia assustar as pessoas e não era essa a intenção. Com aquela limitação eu não queria, ou seja, com a limitação que eu tinha de tempo ontem, nem me sequer passou pela cabeça estar à procura de alternativas que eu não conhecesse. Portanto, tinha que ser uma coisa que eu conhecesse, sim. E que eu tivesse minimamente familiarizado. Acontece, a única diferença do OBS é que eu já não mexia nele, não abri o OBS para aqui há 2-3 meses talvez. Acontece assim, a melhor coisa que a gente faz é ir buscar as coisas que a gente já conhece, em quem já confia, e foi por isso que eu fui ao OBS Ninja, porque tenho andado a brincar muito com ele. Tinha estado a manhã toda desse dia a brincar com ele, para experimentar coisas, introduzir nele o áudio do Mumble, que é um próximo projeto que eu consigo fazer o Jitsi e o OBS Ninja coabitarem de formas bastante interessantes. Agora, o Jitsi, o Jitsi, o OBS Ninja e o Mumble, que é o meu objetivo, as 3 coisas, é que está mais complicado, mas há de haver uma solução. O Jack há de resolver isso, mas o problema é que o Jack sim, o Jack consegue resolver isso. Eu não tenho máquinas poderosas para ter essas coisas todas numa só máquina. O meu setup todo e a máquina não se borrar toda durante o streaming, e eu fitar o tempo que eu estou com medo. Por isso, com o meu setup, o Jack não resolve o problema. O Pipewire, que será o equivalente e que vamos falar ainda, também poderá ser uma alternativa interessante, mas também não sei se me ajuda neste caso. Agora, adicionar o Sonobuzz à coisa talvez ajude, talvez seja overkill, mas eu acho que tinha uma solução ainda melhor. Mas ainda tenho de experimentar. Mas já experimentaste? Eu por acaso tinha aqui para falar sobre o Pipewire também, porque ando cheio de vontade de experimentar, e hoje tive um bocadinho, mas como ia gravar a esta hora, disse, não vou estar com invenções com áudio no computador que uso para gravar, portanto, porque pode correr mal. Mas provavelmente amanhã ou depois vou então experimentar o Pipewire, porque há 2 coisas que me agradam e que eu tenho ouvido maravilhas. Uma é a transição que tu fazes do sistema que usas, provavelmente será o Pulse Audio, e ele consegue substituir de uma maneira sem dores de cabeça, e se eu acreditasse a 100% nisto, tinha feito essa experiência hoje, mas como há sempre uma margem que tu não controlas, portanto eu decidi não arriscar. E a outra é a gestão que é feita dos equipamentos Bluetooth, ou seja, a qualidade das ligações Bluetooth e a forma como são tratados os equipamentos Bluetooth. Portanto, eu tenho, ou seja, já falámos aqui, quem tem um headset como tens
tu e como eu tenho também, não estou a usar agora, mas tenho um headset como o teu e que uso perfeitamente quando emparelho com o meu telemóvel, por exemplo, ou seja, uso como microfone ou seja, como input e output e com muita qualidade. Mais no output do que no input, malta com quem eu tenho reuniões queixa-se um bocado a cuidar do microfone, mas ainda assim é um microfone e funciona. Quando tu usas em Ubuntu, tu tens duas escolhas, tens duas opções, ou tu ouves um som miserável e consegues usar o microfone dos teus auscultadores, mas a qualidade de som é sofrível. E para alguém que gasta mais do que 20 euros nos auscultadores, que é o caso desses, ouvir por música, 10 pelo menos. Eu sei que eu ainda me lembro quanto é que custaram os meus, mas estar a ouvir aquilo com uma qualidade de rádio não faz muito sentido. Ou então tu abdicas do microfone e usas apenas como auscultadores e leva-te a um segundo problema que tens que resolver, é como é que tu pões microfone no equipamento que estás a usar. Se for um portátil, provavelmente tem um microfone interno, também de qualidade sofrível, e de cada vez que teclas alguma coisa o som é claramente afetado pelos teus dedos. Ou até as ventoinhas do próprio portátil. Exatamente, ou até refrigeração. Neste caso, aquilo que é a promessa do Pipewire, eu digo que é a promessa porque ainda não experimentei, é que tu consigas ter uma qualidade de som boa, exatamente, ou seja, de acordo com aquilo que tu compraste em termos de auscultadores, e poder usar também o microfone, ou seja, poderes fazer as duas coisas. Juntando a isto o facto de ele ser um substituto sem problemas do Pulse Audio, eu estou muito, muito inclinado a experimentar e a fazer a migração. Com isso e com ter funcionalidades equivalentes às do Jack, portanto... É mais uma vantagem. Exatamente, essa é outra vantagem. Portanto, também. Estou mesmo ansioso por experimentar a próxima release do Ubuntu para fazer brincadeiras com áudio. Mas também ainda não experimentaste o Pipewire, então? Não. Ele já vem instalado por omissão no 2104 para algumas coisas, mas não é ainda o sistema de áudio por omissão do sistema operativo. Mas não estive a brincar com ele, não. Quer dizer, usei nas imagens das VMs que testei, mas são coisas super básicas, não dei a brincar com áudio como a gente faz para as gravações e essas coisas. Será que diz? Quanto a poder fazer experiências, ainda não usar mesmo por omissão, mas fazer experiências com a próxima release, porque ele deverá estar integrado e ser o sistema de som do sistema na próxima release, pelo menos foi o que me disseram. Estás a falar da Impish Indri? Exatamente, a Impish Indri, que é o nome da próxima release do Ubuntu. Muito bom. Isto foi um segue muito interessante. Estás a ver? O gajo está aqui a brincar. E pronto. E adiante. Mais novidades, Tiago? Mais atividades tuas? Não, aquilo que tenho de destacar também, ou seja, no sábado eu não faço, cá devia fazer mais, não faço muita publicidade habitualmente às palestras que dou, e ultimamente tenho até feito algumas coisas, ou então falo delas a posteriori, às vezes acontece. É menos útil, mas neste caso as pessoas ainda podem as ver. Exatamente, mas tive a participar numa mesa redonda da festa da Wiki Lusofonia. Foi uma celebração entre a Wikimedia Portugal e a Wikimedia Brasil, com participação de vários outros países, outros pequenos outros grupos de um lado e do outro do Atlântico, grupos de utilizadores da Wikipédia e dos projetos da MediaWiki. Adiante. Sim, mas foi muito interessante. Portanto, eu tive uma mesa redonda. Eu achei que foi curta demais. Nós éramos 6, 5 mais a moderação da Ruth, e achei muito pouco tempo. Aliás, éramos todos tínhamos todos muita vontade de falar e muito para dizer, e uma hora para tanta gente não deu para quase nada. Portanto, nós tivemos 2, 3 participações, a primeira maior, depois as outras 2 bastante mais curtas, mas é sempre interessante partilhar. Havia pessoas de um lado e do outro do Atlântico,
o que é sempre interessante também, não só o intercâmbio, mas a partilha de interesses e a partilha de experiências. O tema da mesa redonda era o impacto da Wikipédia no mundo da cultura livre. E foi aquilo que eu não me quero repetir, até porque depois nós deixamos um link especificamente para o vídeo. O vídeo foi publicado no YouTube, portanto quem quiser poderá voltar a vê-lo. Poderá voltar e vê-lo. Ou voltar a vê-lo também, se quiser. Voltar a vê-lo se quiser, e se gostaram bastante podem voltar a vê-lo, exatamente. Mas foi isto, basicamente tu tiveste uma participação, não é? Diferente da minha, calculo eu. Foi diferente, foi mais no backstage. Houve as últimas 2 sessões, que foi uma sessão de trabalho sobre uma carta que as organizações que fizeram parte da organização destas comunidades, que fizeram parte da organização do evento, resolveram escrever uma carta de intenções para promover a participação de outras nacionalidades que não a portuguesa e a brasileira na Wikipédia em português. Porque a Wikipédia em português não é uma Wikipédia portuguesa, não é uma Wikipédia brasileira, é uma Wikipédia em português. Portanto, é para toda a gente que escreve e lê e fala em português. E há uma participação muito reduzida destas comunidades que não a portuguesa e a brasileira na Wikipédia. Certo, eu sei que tu participaste e eu vi alguns comentários teus noutras apresentações. Não sei se queres destacar alguma coisa. A minha participação teve a ver com ajudar a fazer o streaming. Portanto, eu alojei a conversa no Jitsi e fiz o streaming para o YouTube. E depois também fiz a mesma coisa para a sessão final, que foi só a despedida do evento, e foi isso. Mas, ou seja, e de resto assisti bastante às outras palestras. Só para tentar compreender, eu fiz, portanto, a mim foi-me passado um link do StreamYard e foi através do StreamYard que foi feita a mesa redonda. Onde é que entrou o Jitsi nessa? O Jitsi foi para permitir a participação de qualquer pessoa e não apenas pessoas que pudessem ter acesso ao StreamYard. Deve haver uma limitação. Noutras alturas, então, não nessas alturas específicas. Ok, compreendo. O objetivo era funcionar como uma plataforma aberta em que pudesse entrar qualquer pessoa. Portanto, não ter de haver um link específico de convite, como seria o caso para o StreamYard. Ok. Compreendo. Olha, eu fiquei, já é a segunda vez que eu utilizo o StreamYard e posso dizer que não sei o que é que está por trás do StreamYard, mas em termos de... Pronto, mas ou seja, não sei se aquilo, não sei que tipo de software está lá atrás, mas posso dizer que à parte de se é software livre, se não é, não é. Pronto, calculo que não, mas à parte disso é um exemplo em que, sendo ou não, e para não estarmos sempre a dizer bem ou a dizer mal do software que não é, ou que é menos livre, ou que menos livre não existe, ou é livre ou não é. Sim. Mas posso dizer que a experiência que eu tive com o StreamYard, ao contrário do que tive com outras ferramentas já que usei, é bastante positiva. Portanto, aquilo é simples, é eficaz, é um link que entras no browser, juntam-se todos, tens um backstage, tens um front, uma altura em que estamos todos online, tens um chat privado, tens o que é preciso e funciona bastante bem. Portanto, é uma plataforma bastante integrada, bastante completa, bastante bonita. Eu nunca usei, mas toda a gente que eu conheço que já usou e pessoas que eu não conheço e que vejo falarem sobre isso e que vivem a fazer coisas destas, falam bastante bem do StreamYard, é um facto. Exatamente, portanto é só para não... O OBS Ninja permite fazer tudo isso, mas é um bocadinho mais manual. Menos automações. Tendo em conta que é uma ferramenta nova, é algo que é natural. Curiosamente, a pessoa que eu falei, o Joel Calado, uma das coisas que ele faz é criar esse tipo de automações para tornar aquilo mais consistente, mais simples, mais amigável. Eu fiquei muito satisfeito. Olha, recebi um e-mail com um link, entras no link, que defines o teu nome, aquele nome que queres que apareça junto à tua cara, autorizas a câmera e o microfone, esperas um bocadinho, falas com os outros participantes, de repente estás online, não instalaste nada,
o computador não fica a guinchar refrigeração, como acontece, por exemplo, com o Zoom, em que aquilo vai tudo aos 100%, os cores todos. Funciona bem, pá, pronto, é o quê? Eu usei 3 vezes na minha vida. A última vez que usei já não me aconteceu isso, mas ainda assim não foi grande coisa. Yep. Não foi grande coisa. Não conto voltar a utilizar. Enquanto puder, evito. Ok. Bom, e é isto. Da minha semana não tenho mais para dizer. Não sei se tens alguma coisa para acrescentar à tua. Não, da minha semana também foi só isto. Avançamos para um capítulo que é raro nós abordarmos aqui, não porque nós nos esqueçamos, mas porque efetivamente os patronos não gozam do seu direito de sugerir temas, portanto é raríssimo que isso aconteça, mas esta semana aconteceu e temos então uma sugestão para nós comentarmos sobre a aquisição do Audacity. Deves saber certamente. Sim. Foi criada uma empresa chamada MuseScore. Não é MuseScore, é Muse Group, que é a dona do MuseScore, que é um outro software que é utilizado para a produção de música. E essa empresa comprou o Audacity. E até agora é praticamente só isso que sabemos sobre o caso. Isso e um pull request que está aberto para a adição de telemetria, primeiro ativada por omissão, mas agora isso já foi corrigido. Eles corrigiram exatamente o erro e deixou de ser por omissão. Mas receias de alguma maneira sobre o futuro do Audacity? Não. Eu não sou uma pessoa eu sou uma pessoa de esperar para ver. A não ser que eu tenha muito conhecimento sobre uma entidade e sobre as pessoas na entidade que me indiquem que sem dúvida será isso que vai, uma coisa qualquer que vai acontecer, ok? E em alguns casos eu sei e consigo fazer essa especulação e acho que é suficientemente sólido para isso. Neste caso, como não conheço, como não tenho, não estou envolvido, não ouvi falar, nada, prefiro esperar. Por enquanto não estás preocupado? Não, espero com curiosidade. Vamos ver. Olha, temos aqui outro tema que é, eu desconhecia porque, e na altura quando foi apresentado, a minha resposta foi, de facto há muito tempo que eu, já não sei quando é que foi a última vez que eu gastei dinheiro no Humble Bundle, mas parece que ou foi implementado ou estava a pensar em implementar-se a remoção daqueles sliders onde quando tu compras packs no Humble Bundle tu podes definir, é uma coisa que a gente fala aqui em todos os episódios no final, quando temos tempo, que é, tu quando compras um pack, os que nós sugerimos ou não, tu podes sempre definir a quantidade da tua contribuição que queres que seja atribuída a cada uma das entidades. Eu não sei quando é que foi a última vez que foste um mês e tal, talvez, que foste gastar dinheiro no Humble Bundle. Então se foi ao mês e tal, poderás dizer-nos se nessa altura havia ou não sliders. Havia sliders. Havia sliders, sim senhor, que eu faço sempre questão de os ajustar e tento dou dinheiro de forma igual a toda a gente. As instituições de caridade, quando não me dizem nada, não dou nada, mas se for tipo a Wikimedia, aí dou sempre. Ok, portanto parece que terá sido então muito pouco tempo. Parece que esses sliders foram omitidos ou estava a planear-se omitirem-se. O que eu ouvi falar é que eles não iam permitir escolher o quanto se pagava, mas só as instituições de caridade. Ok, pois não sei. Sei que parece que houve muita gente a reclamar e que essa vamos chamar essa feature foi revertida, portanto tudo como de antes. No quartel Abrantes. Ok, é como digo, essa não me passou-me completamente ao lado porque há de facto muito tempo que não vou ao Humble Bundle, portanto tenho que lá ir isto para dizer, tenho que puxar as minhas orelhas e tenho que lá ir. Acho que sim. Ok. Olha, o tema seguinte é a atividade da comunidade. A comunidade tem estado on fire, em particular o Jaime e o Christophe, que têm estado completamente noite e dia. Andam em duelo, eu acho que eles são ao duelo, eles estão a despique. Eles já nem comem, nem se levantam da cadeira e estou esse tempo todo a fazer traduções para o ponto mate.
Exatamente. Enquanto aquilo não estiver a 100%, eles não descansam. Isto fazendo a ponte com uma coisa que nós falámos na semana passada também, mais uma daquelas que nós não falámos por antecipação, só falámos depois quando acabou, que foi o encontro da comunidade em que a Mónica esteve presente. Mónica, a community leader do Ubuntu Mate, não estou a falhar no título, para não? Não. Community Manager. Exatamente. E que estimulou os presentes e o Jaime esteve presente, o Cristóvão não tenho noção, mas acho que sim, acho que sim, também. O Cristóvão começou a traduzir durante. Pronto, exatamente. É assim, deve ser, acho que menos conversa e mais trabalho. Eu sou dessa opinião também. Acho que as pessoas falam muito e fazem pouco em algumas alturas que deviam fazer exatamente o contrário. Mas sim, mas é porreiro, ou seja, estes duelos são duelos amigáveis, são duelos em que todos ganham, não há perdedores, todos ganham e pá, continuem com o bom trabalho. 5 estrelas. Exatamente. Muito obrigado, Cristóvão e Jaime. Exatamente. Agora, temos aqui, e saltando aqui alguns tópicos da nossa lista em termos de ordem, vamos para o, não sei se é o último ou não, mas eu olho para ele e não é bem o último, mas para mim é o primeiro da conversa. Vamos para que tem que ver com a questão que nós introduzimos e foi muito raspão no último episódio e estranhamente nós prometemos uma coisa no último episódio e estamos a cumpri-la, que é vamos efetivamente falar sobre um tema que ficou pendurado na semana passada. Exatamente, e tem o título do episódio da semana passada. Já estava, ficou, que eu não gosto de destruir. Não, a questão que se coloca aqui é a questão do preenchimento dos censos, que é aquele estudo que é feito de 10 em 10 anos. E que eu penso que é a primeira vez que acontece exclusivamente online. Portanto, há 10 anos as pessoas ainda batiam de porta em porta. Não sei se já havia opção de online. Ainda batem de porta em porta, atenção. Batem porta em porta para ajudar a preencher. Exatamente. E há uma linha de apoio também. E há também uma versão em papel para quem não tem outra possibilidade. Olha, que eu tinha a ideia que as pessoas que não tinham essa possibilidade iam à junta de freguesia preencher no computador da junta. Estão a bater à não porta. sei se não estás a mandar-te para fora de peça em boia. Eu acho que é exclusivamente online e que as pessoas que não tenham condições podem ir à junta de freguesia. Mas pronto, mas o que está aqui não é relevante. Essa parte da discussão não é relevante. O que é relevante aqui é a forma como esses dados foram, porque essa situação já foi corrigida, mas a forma como os dados foram obtidos e os serviços que foram contratados para neste caso acho que a tentativa foi de facto proteger os dados e a disponibilidade do serviço, não é? Acho que era essa a intenção. Exatamente, ou seja, para desmistificar aqui um bocadinho, portanto, o site do censo, do preenchimento do censo, recorria a uma tecnologia que nós também usamos no podcast, mas no podcast tem muito pouco a esconder, até porque nós partilhamos tudo aquilo e nós não recolhemos dados privados de ninguém. Exatamente, a única coisa, os únicos dados que trafegam pelo nosso site são os dados que nós publicamos livremente, semanalmente, 57 minutos, portanto também não seria nada de grave se alguém de alguma maneira tivesse acesso a eles por outra via, mas quando falamos em censos e quando dizemos que temos um intermediário que pode ou não interceptar o tráfego e porque tem condições técnicas para o fazer e pode ou não desviar as informações que passam, então o caso muda até contra a sua própria vontade. Exatamente, porque há legislação no seu próprio país em que os obriga a ceder essa informação. Caso seja necessário, sim. Ou até podem ter um problema de segurança ou ter um acidente qualquer e acidentalmente levar a que isso possa acontecer. Portanto, há várias possibilidades para que haja esse leak. Temos de falar os bois pelos nomes, temos de deixar aqui de conversa vaga. Basicamente aquilo que acontece foi contratado um serviço da Cloudflare. A Cloudflare funciona como um proxy. Para quem não sabe o que é o intermediário entre... Só uma coisa, este é o serviço mais utilizado da Cloudflare. Cloudflare tem outros serviços. Eu ainda só ouvi falar deles terem utilizado esse serviço e não outros serviços da Cloudflare. Portanto, exatamente. Mas adiante. Continua. Portanto,
Para quem não está familiarizado com o conceito de um proxy, isso basicamente é um intermediário, ou seja, é um servidor intermédio, vamos lhe chamar assim, de uma forma muito rudimentar, uma explicação muito rudimentar, mas é um servidor intermédio entre o utilizador que está sentado no seu sofá, na sua cadeira, no seu escritório, na sua casa, e os servidores onde a informação acontece. Portanto, a Cloudflare está alguns no meio a fazer com que a informação flua de uma forma mais segura, muitas vezes distribuída, por isso normalmente que se recorre também aos serviços da Cloudflare para distribuir o tráfego. E com maior disponibilidade também. E se nós descrevermos o serviço como apenas isto, não tem nada de errado, quer dizer, é uma coisa normalíssima. O problema é que, por razões de ordem técnica, e nós temos alguns artigos, um deles foi escrito pelo David Negreira. Pelo David, exatamente. O nosso co-anfitrião emérito. E em que explica isso muito bem, em que basicamente, uma vez que a Cloudflare tem, eu não queria entrar em questões muito técnicas para não ser muito chato, mas como tem acesso a toda a informação usada para encriptar o tráfego, tem também todas as ferramentas necessárias para desencriptar, se assim o entender, ou se for obrigado a fazê-lo, para desencriptar esse tráfego. Portanto, se for um sistema, e nós já falámos aqui de alguns exemplos em que já houve provas, um desses casos é, por exemplo, o da Pia VPN, em que o serviço é semelhante, ou seja, é um intermediário de tráfego, mas eles não guardam qualquer tipo de registro desse tráfego, e até aí tudo bem. No caso da Cloudflare nós não sabemos. A gente sabe que a razão pela qual a gente sabe que eles não o fazem é porque houve um tribunal nos Estados Unidos, ou mais do que um, que pediram e eles deram tudo o que tinham e que era nada. Exatamente. Portanto, agora, atenção, em teoria e na prática também, que não foi o caso destes casos que se conheceu publicamente, mas já se conheceu outros casos que não tinham a intenção de ser públicas, mas que houve vazamento de informação. Os tribunais dos Estados Unidos podem, e nos Estados Unidos e não só, podem pedir às empresas para ocultarem a informação de que deram esses dados. Ok? Ou ocultarem ou até mentirem sobre isso, para proteger uma investigação em curso. Certo. Isso só acontece se efetivamente esses dados existirem, porque podem efetivamente não existir, e é uma dúvida que eu tenho e que tu provavelmente terás também, porque não temos dados para comentar isso, não sabemos se os dados são guardados ou não. Há outra coisa que nós podemos saber, é que a Cloudflare deu-se ao trabalho de fazer um acordo com a Mozilla, por exemplo, para a questão do serviço de VPN da Mozilla. Portanto, podemos aqui talvez inferir um bocadinho de boa vontade da própria Cloudflare a esse respeito. Agora, como nós referimos, há aqui coisas que não dependem sequer da vontade da Cloudflare, não é? Exatamente. Basta que esses dados existam para que possam estar à mercê neste momento do governo dos Estados Unidos. Do governo dos Estados Unidos. Exatamente. Do governo dos Estados Unidos, ou até de maus agentes, porque ninguém é perfeito e pode haver um problema de segurança em qualquer lado, em qualquer empresa. Muita tinta correu e muita. Eu ouvi podcasts, li notícias, pessoas a dizerem que era um exagero de reação. Para variar, há sempre alguém que acha que está tudo bem. É sempre tudo um exagero. É sempre tudo um exagero, e as pessoas que se preocupam com isso são sempre maluquinhas. O certo é que a situação foi revertida, portanto, havendo ou não da Comissão Nacional de Proteção de Dados, exatamente. Havendo ou não alguma coisa de errado, por uma questão de prevenção, a situação foi revertida. Portanto, as pessoas que preencheram os dados, que não foram a correr preencher os dados, provavelmente tiveram-nos um bocadinho mais seguros ou privados do que as pessoas. Pelo menos em princípio. Exatamente. No que toca a esta questão, poderá haver outras. Claro. Mas essencialmente é isso. Ou seja, aquilo que eu destaco desta situação, para já, é o normal desconhecimento, normal que não devia ser, mas o normal desconhecimento na tomada deste tipo de decisões. E isso acontece em decisões deste género, acontece em projetos de lei. Também temos o caso do bloqueio dos IPs, que também é uma aberração completa. Sim. E que revela uma falta de conhecimento técnico, e acho que essa na classe técnica, ou seja, todas as pessoas que eu ouço falar que têm algum conhecimento técnico são todas unânimes. Aqui estamos todos de acordo
que é uma ideia mirabolante. Sim, e completamente desprovida de conhecimento técnico e de base teórica sólida. Sim, nós falamos disso aqui no outro episódio, e há outro episódio que é outro podcast que é o 1/0, onde algumas pessoas também reconhecidas o Celso na Martins, nossa sociedade, sim, eu também ouvi, exatamente, que também com um episódio dedicado exclusivamente a esse tema. Exatamente, nós podemos até incluir nas notas do episódio. Mas essencialmente é isso, ou seja, aquilo que eu destaco é exatamente isso, e é o outro lado, que é o lado de quando alguém levanta a sua voz e critica, e não estamos a falar aqui de teorias da conspiração ou de coisas infundadas, estamos a falar de coisas que estão perfeitamente documentadas e nem sequer são pessoas maluquinhas que o dizem. Eu lembro-me da Ansol ser muito criticada quando se falou do Stay Away Covid, e eu digo muito criticada para não dizer insultada, porque o foi. Eu normalmente não alimento esse tipo de conversas nas redes sociais, até porque acho que pouco ou nada se acrescenta, mas tu não alimentas nenhum tipo de conversas, diria eu, nas redes sociais. Não és muito de redes sociais, na verdade. Pronto, é um bocado isso. Acho que lá está. Grande parte das vezes vais remexer em bosta, e quando remexes em bosta o cheiro ativa, e eu não acho mais-valia nenhuma nisso. Mas lembro-me de responder a um dos tweets, não sei já de quem foi, para ver a importância que eu dei a isso, mas que era algo do género, usando um bocadinho da minha ironia para tentar não insultar ninguém, mas que basicamente dizia que se a Ansol era maluquinha e se tinha merecido um piropo, também merecia um piropo a CNPD e outras entidades que, mais ou menos maluquinhas, têm as mesmas preocupações e são ou não levadas a sério, mas pelo menos neste caso, o caso da Stay Away Covid foi para a frente e foi o que foi, não é? Portanto, foi um desperdício de dinheiro e um erro crasso desde o princípio. Neste caso, as preocupações da CNPD resultaram em alguma coisa, portanto, alguma coisa haveria de haver, ou alguma preocupação, pelo menos, com os dados haveria de existir para que isso, fosse aqui é uma coisa interessante neste caso dos censos, é que houve um envolvimento da CNPD no desenho dos próprios censos, ok? As perguntas que iam ser perguntadas e tudo isso, mas o que aparentemente não foi feito foi um estudo por parte do Instituto Nacional de Estatística sobre o impacto na privacidade da implementação da tecnologia que ia ser utilizada para os censos, e não foi sequer pedido como devia ser, de acordo com as boas práticas, uma avaliação por parte da CNPD desse estudo. Portanto, isto releva que houve aqui um descuido com uma coisa que toda a gente já sabe neste mundo da tecnologia, que tem que ser uma preocupação primária, e que tem que estar à cabeça não só de implementar a tecnologia, a forma como se implementa a tecnologia, não só por esta questão da privacidade, mas pela questão da segurança também, e até pela questão de como se poupa dinheiro, como é que se maximiza as coisas. Isto tem que ser tudo considerado na fase de desenho das soluções, e no fim tem que ser testado e tem que se avaliar, e escandaliza-me de facto que isso não tenha sido feito. É um conceito que há de chegar a Portugal um dia, mas é uma coisa que se chama planeamento. Pois, nunca ouvi falar disso. Pois, é um termo, é um estrangeirismo, é um estrangeirismo, mas que quando chegar cá vai produzir efeitos muito porreiros, porque de facto um bom planeamento evita este tipo de problemas, estes e outros. Planeamento com aconselhamento, então, portanto, teres aí um bundle que é planeamento com aconselhamento, é então uma coisa do outro mundo. Quando alguém experimentar isso, não vai querer outra coisa. Acho que sim. Em paralelo com isto, há a questão de que será que o Instituto Nacional de Estatística, que pertence ao Estado, deve recorrer a serviços externos ao Estado para fazer aquilo, ou deve o Estado ter uma infraestrutura capaz de se relacionar com os cidadãos de forma direta, sem envolver entidades privadas, ou pelo menos entidades privadas em capacidades críticas como a segurança e a privacidade?
É uma boa questão, sim. É uma boa questão, não é? E isso levanta temas como, por exemplo, a utilização do Office 365 na saúde, que já falámos no outro episódio. Estava a lembrar-me disso, exatamente. Utilizar o Google e o Office 365 na educação. Usar o Teams nas escolas, exatamente. Sim. Ou então o contrário, que, por exemplo, que é o que tem a ser feito na Alemanha, que é Estados da República Federal proibirem a utilização de Office 365 por motivos de privacidade. Sim, aliás, lá está, a questão da educação, e tu não tens filhos, mas eu, pelo menos conhecidos, mas eu tenho 2 filhas, e uma das coisas que me preocupa é exatamente, e uma coisa que eu assisti, ou seja, antes de eu ser pai, todas as escolas tinham um Moodle. E era um Moodle daquela rede da FCCE na altura que na altura colocou, acho que era fibra acho que era fibra nas escolas, e à reboque da fibra ia uma série de serviços, incluindo uma plataforma Moodle para que os professores pudessem usá-la como ferramenta de extensão. Se tivessem levado a ferramenta a sério há um ano, quando foi tudo para casa, não tinha havido metade dos stresses que houve, porque a malta achou tudo uma grande novidade e foi tudo esbarrar no Zoom e no Classroom e no... Mas adiante. Agora, eu não percebo o que é que levou a que essas plataformas Moodle que as escolas tinham e que algumas usavam, para que deixassem de repente de se usar, e de repente a última Coca-Cola do deserto passou a ser o Classroom e o Teams e o Zoom. Eu não percebo o que é que levou a isto. Provavelmente terá sido um bom marketing por parte de algumas empresas, ou algum desconhecimento também. Eu não conheço o Moodle em profundidade, mas não sei se eventualmente haverá algumas coisas que estas plataformas ofereçam e que não façam parte do próprio Moodle, mas que possam ser até complementares. Agora, o que eu sei é que há alternativas que são livres e que a própria Ansol apresentou. Há uma lista, exatamente. E que nós falámos aqui. À distância, pronto, Ansol.org. E que podiam ser integradas com o Moodle. E podia-se fazer como está a fazer também a República Federal Alemã e alguns estados da própria Alemanha, que é utilizar em França também. Exatamente, em França estão a fazer o mesmo. Pronto, eles estão a recorrer a serviços self-hosted pelas entidades públicas e até que é o que faz sentido. Em serviços de cloud também, em serviços privados, usando Nextcloud, ok? E uma coisa curiosa é que, por exemplo, o Estado Federal Alemão tem um fundo que está a financiar o desenvolvimento de software livre para alojar os dados de saúde. Uma aplicação que já está integrada até com o Nextcloud, que é para os cuidadores de saúde poderem guardar os dados de saúde das pessoas e disponibilizá-los conforme é necessário, a quem é necessário só. É uma diferença de atitude de parte de quem tem a responsabilidade perante os cidadãos e de os proteger e de lhes oferecer os serviços que são necessários na saúde, na educação, em todas essas áreas, mas de forma pensada e não apenas porque lhes puseram à frente ou porque lhes ofereceram gratuitamente sem... E não se tem nenhuma visão crítica a respeito dessa oferta e o impacto que ela poderá ter. Sim, outro dos argumentos que eu assisti no meio destas discussões todas era que se nós estivéssemos preocupados com o site do Censos, também teríamos que estar preocupados com o site da Segurança Social, das Finanças e outros que tais. E a minha dúvida é exatamente essa. Eu lembro-me de aqui há talvez há mais de 10 anos, acho que uma cadeia de supermercados, acho que foi o Lidl, se não me engano, de repente entrou uma inspeção por um supermercado Lidl lá dentro e queixou-se, não me lembro já do que é que foi. E o argumento do senhor, aquilo pelos vistos é acho eu que é uma espécie de um franchising, e o gerente ou a pessoa responsável por esse supermercado disse: o quê? Isto? No meu? Não, então todos fazem o mesmo. E de repente os supermercados, acho que foi Lidl, fecharam todos durante uma semana para corrigir um problema. Portanto, em vez do senhor assumir que tem um problema e tem que o corrigir, o argumento que ele usou é um bocado aquele argumento do és apanhado em excesso de velocidade e estás a perguntar porque é que o gajo da frente não foi multado. E não é o teu problema. O teu problema é que tu de facto estavas a excesso de velocidade e tens que corrigir o teu problema e tens que resolver a tua situação. Portanto, aqui acho que é um bocado a mesma coisa. Ou seja, dizeres que
não se deve valorizar a questão do Cloudflare no site do Census, porque teríamos que olhar também para a Segurança Social, Finanças e outros sites que usam serviços quase ou mesmo semelhantes. Quase todos os sites do Estado utilizam serviços desses, serviços como o Google a fazer tracking das visitas das pessoas, e outros serviços ainda bem mais invasivos que o do próprio Google, que seguem tudo o que tu fazes com o rato enquanto estás na página e tudo isso. Exatamente. Sim, é um problema. Exatamente. Mas não quer dizer que não se possa fazer nada em relação a mais nenhum problema. Exatamente, ou seja, nós temos duas opções: ou de facto se pensa numa solução alargada como tu estavas a referir, ou seja, o Estado teria que ter uma infraestrutura própria capaz de resolver esta situação e de uma forma centralizada e para todos os serviços do Estado, acho que faria todo sentido, e que ou até então pode resolver um passo de cada vez. Sim, é óbvio que isto uma coisa deste tipo não nasce de um dia para o outro, nem de forma gratuita, né? Isto teria de ser construído aos poucos e utilizando alguns serviços privados enquanto isto está a acontecer, né? Mas mesmo aí há cuidados que se podem ter e que neste caso não foram tidos. E neste caso e noutros casos, por exemplo, em vez de utilizar o Office 365, usar a Nextcloud com Colabora ou com outra alternativa. E isso podes fazer alojando a tua infraestrutura, ou podes ser na infraestrutura privada enquanto não tens a tua infraestrutura para fazer isso. Exatamente. Podes fazer isso encriptando dados ou não encriptando dados. Podes fazer. Há sempre uma série de passos que podes tomar e vais tomando um passo atrás do outro. Aí entra o planeamento e o aconselhamento. Exatamente. Mas pronto. Exatamente. Olha, e com isto estamos a aproximar-nos do fim, não é? Sim. Não sei se queres falar de algum evento, alguma coisa. Quero, olha, deixa-me fazer publicidade então. Vou participar, agora tentar aqui de alguma maneira disciplinar-me e anunciar as coisas onde eu vou estar. Portanto, alguém que queira fazer claque ou criticar, eu vou estar presente no próximo dia. Tenho que ver aqui na agenda porque não apontei nas nossas notas, mas no próximo dia 22, sábado, será certamente ao final da tarde, mas depois nós entretanto vamos fazendo, vamos dar atualizações, mas reserva o dia 22 porque eu vou participar enquanto presidente da ANSOL num debate sobre literacia digital, se não me engano. Mas basicamente é isto, ou seja, dia 22 vou estar então nesse debate, haverá novidades e eu logo tenho, não há link ainda, portanto logo que haja um link eu também vou partilhá-lo nas notas, se for ainda a tempo. Pronto, além disso podem também comprar neste Humble Bundles, podem apoiar-nos e nós já explicamos qual é o mecanismo pelo qual nos podem apoiar. Temos também links afiliados para a loja da NitroKey. E de resto, nós podem ver-nos na quinta-feira às 22h03 na Rádio Zero. E resta dizer-nos então que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrón e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Até à próxima!